Mãe, não volte para casa. Foi isso que meu filho de 7 anos me disse em voz tão baixa que quase se perdeu no barulho do aeroporto. E naquele instante mesmo, sem entender tudo, eu soube que algo na minha vida tinha acabado de rachar. Meu nome é Fernanda, tenho 38 anos. Moro em São Paulo há mais de 15. Sou diretora financeira de uma empresa de tecnologia que atende bancos e seguradoras, dessas que vivem em reunião planilha e prazo. Sempre fui organizada, racional, prática. Gosto de ter controle, ou pelo menos gostava de acreditar que tinha. Sou casada há 12 anos com Ricardo. Um casamento que por muito tempo funcionou como aquelas empresas familiares bem estruturadas, sem grandes explosões, sem romances de novela, mas estável. Ele é empresário no setor de turismo corporativo. Viagens constantes, aeroportos, hotéis, feiras internacionais. Sempre foi assim. Eu me acostumei. Ou me adaptei como tantas mulheres fazem. Nosso filho Pedro tem 7 anos e estuda em uma escola particular bilíngue no Morumbi. Acorda cedo, reclama do uniforme, mistura português com inglês quando está nervoso. Um menino sensível, observador demais para essa idade. Talvez por isso tenha percebido coisas que eu ignorei. Nossa vida era normal. Classe média alta paulistana, sem excessos, sem miséria. De manhã, o trânsito travado na Avenida Paulista enquanto eu checava e-mails no semáforo. À tarde, a ajudante preparando o almoço simples durante a semana e feijoada ou churrasco no fim de semana, quando tentávamos manter o ritual de família. À noite, futebol na televisão, às vezes um filme, às vezes só o cansaço compartilhado no sofá. Nos feriados prolongados, Guarujá. Nada muito sofisticado. Praia conhecida, trânsito na descida da serra, areia cheia. Mas era ali que eu acreditava que éramos felizes, ou pelo menos funcionais. Naquela manhã, acordei mais cedo do que o normal. Ricardo tinha um voo para a Europa. Mais uma viagem de trabalho, segundo ele. Paris, depois Lisboa. Reuniões, investidores, contatos. Arrumou a mala na noite anterior com a precisão de sempre. Camisas dobradas, ternos separados, o nécessaire, no mesmo compartimento de sempre. Não notei nada fora do lugar. Talvez esse tenha sido o primeiro erro. Levamos Ricardo ao aeroporto de Guarulhos pouco depois das 7. O caos habitual, gente correndo malas, batendo anúncios no alto-falante, filas que não andam. Eu dirigia Pedro no banco de trás, chutando o ar distraído, como criança que ainda não entende completamente despedidas. No desembarque internacional, paramos rápido. Ricardo saiu do carro, puxou a mala, me deu um beijo rápido no rosto. Um gesto automático, quase protocolar. Depois se abaixou para abraçar Pedro. Foi nesse momento que tudo mudou. Pedro segurou o braço do pai, depois olhou para mim, o rosto sério demais. Quando Ricardo se afastou alguns passos, Pedro se aproximou de mim, colou a boca no meu ouvido e sussurrou: "Mãe, não volte para casa." Eu ri por reflexo, aquele riso automático que a gente usa quando não sabe como reagir. "O que foi isso, filho? Que brincadeira é essa?" perguntei, tentando manter o tom leve. Pedro não riu, engoliu seco, os olhos ficaram cheios, mas não chorou. "Sério, mãe, hoje de manhã eu ouvi o papai falando ao telefone." Meu corpo ficou tenso sem que eu percebesse. "O que ele falou?" perguntei. Pedro hesitou. Olhou em volta como se tivesse medo de ser ouvido ali no meio de milhares de pessoas. Ele disse assim: "Não deixe eles voltarem." O tempo não parou. O aeroporto continuou funcionando. Pessoas passaram por nós empurrando carrinhos, crianças choraram, um aviso de embarque ecoou. Mas dentro de mim, algo travou. "Eles quem, Pedro?" perguntei. Ele deu de ombros. "Não sei, só ouvi isso." Ele estava bravo. Ricardo já estava longe, entrando na fila do check-in. Acenou de longe, distraído, como sempre fazia. Eu levantei a mão, respondi ao aceno sorrindo. Um sorriso que, agora sei, foi o último da minha vida antiga. No caminho de volta para o carro, tentei racionalizar. "Criança, imagina a coisa." Frase fora de contexto. Conversa de trabalho. Ricardo sempre falou de forma exagerada ao telefone.
Não deixa eles voltarem podia ser sobre funcionários clientes qualquer coisa. Era isso que eu repetia mentalmente. Mas o desconforto ficou, um incômodo fino persistente como areia dentro do sapato. No trajeto de volta para São Paulo, Pedro ficou em silêncio. Não pediu música, não mexeu no tablet. Olhava pela janela sério. Eu dirigia e pela primeira vez em anos desliguei o rádio. Chegamos perto do condomínio no Morumbi e quando virei a última esquina, uma sensação estranha me atravessou. Aquela rua tão familiar pareceu hostil. As árvores, os prédios, o portão eletrônico. Tudo igual e ao mesmo tempo errado. Estacionei o carro e desliguei o motor. Pedro não desceu. Mãe, ele chamou baixo, a gente pode não entrar hoje? Respirei fundo. Olhei para o retrovisor. Vi meu próprio rosto ali, maquiagem discreta, cabelo preso à aparência de mulher segura. Mas os olhos estavam diferentes. Por que, filho? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas apertou o cinto com as mãos pequenas, como se aquilo fosse proteção. Foi ali, sentada naquele carro, que eu tomei a primeira decisão que mudou tudo. Não racional, não planejada, instintiva. Tudo bem, eu disse. A gente não entra? Dei a partida novamente. Pedro relaxou um pouco no banco de trás, como se tivesse acabado de evitar um perigo invisível. Dirigi sem destino por alguns minutos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Ricardo. Cheguei no portão. Te aviso quando embarcar. Não respondi na hora. Naquele momento, eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Não sabia de traição, dívidas, planos. Não sabia de nada. Mas algo em mim, talvez a parte que sempre cuidou de inúmeros riscos e cenários, começou a trabalhar. E pela primeira vez em 12 anos de casamento, eu percebi que a minha casa talvez não fosse mais um lugar seguro. Eu não voltei para casa. Essa frase parece simples quando escrita, mas naquele dia ela carregava um peso que eu ainda não compreendia totalmente. Em São Paulo, não voltar para casa não é só mudar o trajeto. É quebrar uma rotina, desafiar um sistema silencioso que sustenta a vida cotidiana. E eu fiz isso com um menino de 7 anos no banco de trás e uma sensação de perigo que eu não conseguia explicar com lógica. Dirigi até um hotel no centro, um daqueles em que eu costumava me hospedar quando precisava virar à noite em reunião ou receber alguém de fora. Nada sofisticado, mas discreto. Garagem subterrânea, recepção silenciosa, elevadores rápidos. Um lugar onde ninguém faz perguntas. No check-in usei apenas meu primeiro nome. Pedi um quarto alto. Não sei por quê. Talvez por achar que distância do chão significasse segurança. Pedro segurava minha mão com força. Não perguntou nada. Isso me assustou mais do que se tivesse chorado. No quarto, ele sentou na cama e tirou o tênis devagar. Eu fui até a janela, abri a cortina e vi São Paulo lá embaixo, acesa, barulhenta, indiferente. A cidade seguia funcionando enquanto a minha vida tinha acabado de sair do eixo. Você quer comer alguma coisa? Perguntei. Pedro balançou a cabeça negativamente. Você tá com medo? Insisti. Ele demorou a responder. Depois disse baixo um pouco. Eu também estava, mas não disse isso. Enquanto ele tomava banho, sentei na beira da cama e peguei meu celular. Abri as mensagens de Ricardo. Nada além do habitual. Aviso de embarque, emoji de avião, um te amo automático. 12 anos juntos ensinam a reconhecer quando uma frase é genuína e quando é apenas hábito. Lembrei do nosso começo. Conheci Ricardo por amigos em comum em um jantar simples. Ele era charmoso, confiante, falava dos negócios com entusiasmo. Católico, praticante, família tradicional. Casamos na igreja, cerimônia grande, fotos que ainda estavam penduradas na parede da sala. Quando Pedro nasceu, ele chorou na sala de parto. Ou pelo menos foi isso que eu vi. Nossa vida sempre foi organizada. Eu crescia profissionalmente, ele expandia a empresa. Tivemos ajuda desde cedo, babá, depois escola integral. Nunca fui a mãe que ficava em casa, mas sempre estive presente. Ou assim, eu acreditava. Pedro saiu do banho, deitou na cama e adormeceu rápido demais.
Criança faz isso quando está exausta emocionalmente. Eu fiquei olhando para ele por alguns minutos, pequeno vulnerável, confiando em mim, sem saber exatamente por quê. Foi ali que eu decidi investigar. Não liguei para Ricardo. Não confrontei. Não perguntei nada. Em vez disso, fiz o que sempre fiz. Quando algo não fechava, comecei a juntar dados. Abri o notebook e acessei as contas bancárias que eu conhecia. Nada de anormal à primeira vista. Movimentações altas, mas compatíveis com o padrão de vida. Depois, entrei no aplicativo do cartão de crédito dele. Algumas despesas recentes em restaurantes caros, hotéis em São Paulo. Viagens que, segundo ele, eram bate e volta. Não batiam. Lembrei de algo que ignorei semanas antes. Um celular antigo guardado na gaveta dele. Disse que usava só para trabalho internacional. Naquela noite, liguei para uma amiga em comum, alguém em quem eu confiava, e pedi um favor discreto. Ela tinha acesso ao escritório de Ricardo. Pedi que verificasse se aquele aparelho ainda estava lá. Enquanto aguardava a resposta, mensagens começaram a chegar. Não de Ricardo, mas de um número que eu não conhecia. Nada explícito, apenas frases soltas. Você chegou bem, saudades. Quando tudo isso acabar, a gente vai poder ficar em paz. Meu estômago revirou. Não chorei. Não gritei. Não senti raiva imediata. Senti algo pior, clareza fria. Aquela sensação que vem quando as peças começam a se encaixar contra a nossa vontade. Minha amiga respondeu perto da meia-noite. O celular não estava mais na gaveta. Ela encontrou apenas a caixa vazia. Fechei o notebook. Olhei novamente para Pedro dormindo. A frase que ele tinha ouvido voltou à minha cabeça, agora mais pesada: não deixe eles voltarem. Quem são eles, eu e meu filho? Passei a noite quase sem dormir. Cada barulho no corredor do hotel me deixava alerta. Verifiquei a porta várias vezes. De manhã cedo desci para o café com Pedro. Ele comeu pouco, mas parecia mais tranquilo por estar longe de casa. Você fez certo, mãe, ele disse de repente enquanto mexia no suco. Certo o quê? Perguntei. De não voltar. Engoli seco. Uma criança não deveria carregar esse tipo de certeza. Depois do café, liguei para o meu escritório. Disse que precisaria trabalhar remoto por alguns dias. Ninguém questionou. Minha posição me dava esse privilégio. Um privilégio que pela primeira vez parecia estar salvando minha vida. Ao longo do dia, continuei investigando. Liguei para o banco com a desculpa de revisar investimentos conjuntos. Descobri movimentações recentes que eu não tinha autorizado. Valores transferidos para contas que não reconheci. Nada ilegal à primeira vista, mas claramente planejado. No fim da tarde, recebi uma ligação de um número internacional. Ricardo. Não atendi. Ele ligou de novo. E de novo. Mensagens começaram a chegar agora com um tom diferente. Onde vocês estão, Fernanda? Isso não é engraçado. Você precisa me responder. Observei aquelas palavras na tela e senti algo mudar dentro de mim. Não era mais medo. Era uma decisão silenciosa. Se Ricardo estava preocupado, era porque algo no plano dele não estava acontecendo como previsto. E isso significava que pela primeira vez eu não estava um passo atrás. Eu estava fora do alcance imediato dele. Quando coloquei Pedro para dormir naquela noite, sentei ao lado da cama e segurei sua mão. Você confia em mim? Perguntei. Ele assentiu sem abrir os olhos. Então a gente vai ficar bem, eu disse. Mais para mim do que para ele. Naquele quarto de hotel, longe do condomínio, longe da rotina, eu entendi que não estava apenas fugindo. Eu estava me retirando de um cenário que alguém tinha preparado para mim, sem o meu consentimento. E embora eu ainda não soubesse exatamente qual era o perigo, uma coisa ficou clara: voltar para casa naquele momento seria o maior erro da minha vida. Na terceira manhã, fora de casa, eu já não era a mesma mulher que tinha estacionado o carro diante do condomínio no Morumbi. O medo bruto tinha se transformado em algo mais funcional, frio, analítico. Eu não estava em pânico, eu estava em modo de sobrevivência. Pedro dormia quando acordei. Preparei café no quarto em silêncio e abri novamente o notebook.
A diferença é que agora eu sabia exatamente o que procurar. Comecei pelo óbvio dinheiro. Entrei nos extratos bancários com a atenção que só quem trabalha há anos com finanças desenvolve. Pequenas transferências espaçadas, sempre abaixo de valores que chamariam a atenção automática do banco. Contas em nome de empresas de fachada. Nada ilegal isoladamente. Tudo suspeito em conjunto. Passei para os investimentos. Um seguro de vida. Alto. Muito alto. Um valor que eu lembrava vagamente de termos ajustado anos atrás, quando Pedro nasceu. Na época, achei responsável. Agora parecia excessivo. O beneficiário principal era Ricardo. Em caso de fatalidade, ele receberia tudo. Senti um arrepio lento subir pelas costas. Fechei os olhos por alguns segundos. Respirei fundo. Não podia tirar conclusões sem provas. Eu sabia disso melhor do que ninguém. Emoção precipitada leva a erros irreversíveis. Peguei o celular e liguei para alguém que eu não via há anos, mas cujo número nunca apaguei. Um ex-colega de faculdade que tinha seguido carreira como investigador particular. No Brasil, esse tipo de serviço não é incomum entre pessoas da nossa classe social. Empresários desconfiados, cônjuges traídos, disputas silenciosas. Expliquei a situação de forma objetiva, sem drama. Ele ouviu em silêncio. Você quer saber se ele está te traindo ou se está planejando algo pior? Ele perguntou. Eu quero saber a verdade inteira, respondi. Marcamos um encontro discreto para o dia seguinte. Enquanto isso, continuei cavando sozinha. Entrei em redes sociais com um perfil antigo quase esquecido. Procurei por mulheres ligadas ao setor de turismo corporativo. Não foi difícil. Uma delas apareceu rápido demais. Jovem, bonita, fotos em aeroportos, hotéis, restaurantes caros, curtidas frequentes de Ricardo, sempre discretas, nunca explícitas. O estômago apertou, mas minha mente permaneceu clara. Não era só uma traição, aquilo era uma vida paralela. Rolei mais fundo, uma foto recente. A mão dela segurando uma xícara de café, um detalhe quase invisível para quem não está treinado um exame de ultrassom sobre a mesa ao fundo. Meu coração falhou uma batida. Fechei o aplicativo. Aquilo explicava muita coisa e complicava tudo. À tarde, recebi uma mensagem da escola de Pedro perguntando sobre a ausência. Respondi com uma justificativa vaga. Pedi alguns dias. Mentira pequena necessária. Pedro passou o dia desenhando. Casas, carros, sempre 3 pessoas. Eu, ele e... um espaço vazio. Não perguntei. No dia seguinte, encontrei o investigador em um café discreto. Entreguei tudo o que tinha. Nomes, números, horários. Ele ouviu com atenção profissional. Ele está endividado, disse depois de checar algumas informações no celular. Investimentos errados. Apostou alto em algo que não deu retorno. Quanto perguntei? Mais do que ele pode pagar sem vender tudo. Meu corpo ficou rígido. E a mulher perguntei. Existe, e não é recente. Ele fez uma pausa antes de continuar. Ela está grávida. Não chorei, não gritei, apenas assenti como se estivesse confirmando um dado que já esperava. E o seguro perguntei. Ele me olhou por alguns segundos antes de responder. Fernanda, se você tivesse voltado para casa naquele dia, isso poderia ter terminado muito mal. Saí do café com uma certeza que gelou minha alma. Não era apenas traição, não era só dinheiro. Era uma equação fria eliminar um problema, herdar recursos, recomeçar com outra mulher e outra criança. No caminho de volta ao hotel, liguei para minha irmã no Rio de Janeiro. Não entrei em detalhes, apenas disse que precisava de ajuda. Ela não fez perguntas. Família no Brasil ainda funciona assim quando é de verdade. Naquela noite, sentei na cama ao lado de Pedro enquanto ele dormia. Observei seu rosto tranquilo, alheio ao fato de que tinha salvado nossas vidas com um sussurro. Ali finalmente permiti que uma única lágrima caísse. Não por mim, mas pela mulher que eu fui, que acreditou que estabilidade era sinônimo de segurança. Quando a lágrima secou, algo dentro de mim se organizou. Eu não estava mais fugindo. Eu estava me preparando.
E Ricardo, sem saber, tinha acabado de perder o controle da única coisa que realmente importava: o tempo. Saímos de São Paulo 2 dias depois, antes do amanhecer. Não contei a ninguém para onde iríamos, exceto a minha irmã. Disse no escritório que precisava de uma semana fora. Mentira novamente. Eu já sabia que não seria só uma semana. No aeroporto, evitei Guarulhos. Escolhi Congonhas. Menor, mais rápido, menos perguntas. Pedro segurava a mochila no colo, atento a tudo. Desde aquele dia no aeroporto, ele tinha amadurecido alguns anos em poucas horas. Não reclamava. Observava. No voo para o Rio de Janeiro, ele encostou a cabeça no meu braço e dormiu. Eu fiquei olhando pela janela, vendo São Paulo se afastar. A cidade onde eu tinha construído carreira, família, rotina. Onde eu acreditava estar segura. Deixá-la para trás não doeu como eu imaginava. O que doeu foi perceber o quanto eu tinha confiado cegamente. Minha mãe nos esperava no Galeão. Quando nos viu, não perguntou nada. Apenas me abraçou com força e apertou Pedro contra o peito. Aquele abraço foi o primeiro momento desde o sussurro no aeroporto em que eu me permiti respirar de verdade. Ficamos em um pequeno apartamento dela perto da praia. Nada luxuoso. Ventilador barulhento, móveis antigos, cheiro de café passado. Um contraste completo com o condomínio fechado, portaria 24 horas, academia e piscina aquecida em São Paulo. E ainda assim, ali eu me sentia mais protegida. Pedro estranhou nos primeiros dias. Perguntava da escola dos amigos do quarto dele. Eu respondia com cuidado, sem prometer nada que não pudesse cumprir. É só por um tempo, eu dizia, e pela primeira vez isso era verdade. Trabalhei remotamente. Entrava em reuniões como se nada tivesse acontecido. Câmera ligada, postura firme, decisões rápidas. Ninguém no trabalho suspeitava que fora da tela eu estava reconstruindo minha vida, peça por peça. Essa duplicidade me cansava, mas também me dava força. Era a prova de que eu ainda estava no controle de algo. À noite, quando Pedro dormia, eu organizava tudo. Documentos digitalizados, cópias de contratos, extratos, e-mails. Cada informação tinha um lugar, cada detalhe um propósito. Não havia espaço para impulsividade. Eu precisava estar à frente sempre. Ricardo continuava tentando contato. Ligações, mensagens, áudios. O tom mudou rápido. Da cobrança passou para a preocupação. Depois para a raiva. Por fim, para uma falsa calma. Fernanda, isso não é necessário. Você está exagerando. Vamos conversar quando eu voltar. Eu não respondia. Não por medo, por estratégia. Pedro começou a se soltar aos poucos. Fez amizade com uma criança do prédio. Passou a brincar na areia no fim da tarde. Ria de coisas simples. Aquilo me lembrava diariamente do que estava em jogo. Não era apenas a minha segurança, era a infância dele. Uma noite, enquanto jantávamos, Pedro me olhou sério. "O papai vai achar?" a gente perguntou. Coloquei o garfo na mesa e olhei nos olhos dele. Não respondi, e mesmo que ache, ele não manda mais na nossa vida. Ele assentiu como se aquilo fosse suficiente. Crianças entendem mais do que a gente imagina quando a verdade vem sem pânico. No 5º dia no Rio, recebi um e-mail do investigador. Atualizações, confirmações, datas, horários. Tudo indicava que Ricardo tinha planejado aquele período com cuidado. A viagem, o seguro, as movimentações financeiras. Não havia prova direta de algo criminoso ainda, mas havia intenção. E intenção no meu mundo é o começo de tudo. Fechei o notebook e fui até a janela. A brisa do mar entrou no apartamento. Pela primeira vez em semanas, senti algo próximo de liberdade. Não era alegria, era a ausência de ameaça imediata. E isso, naquele momento, era tudo. Eu sabia que aquela fuga não poderia durar para sempre. Não queria viver escondida, não queria criar Pedro na sombra do medo. O que eu precisava agora era de tempo. Tempo para preparar o terreno. Tempo para agir dentro da lei. Tempo para virar o jogo sem me transformar em algo que eu não reconheceria no espelho. Naquela noite, deitada na cama ao lado de Pedro, ouvi o som distante das ondas.
Pensei na mulher que eu tinha sido, na esposa que confiava, na executiva que acreditava que planejamento bastava para evitar o caos. Eu estava errada, mas estava aprendendo rápido. Longe de casa, longe da rotina, eu finalmente conseguia enxergar a verdade inteira. E com ela nascia uma versão de mim que não pedia permissão para sobreviver. Eu sempre acreditei que vingança era algo impulsivo. Gritos, acusações, escândalos públicos. Algo que termina deixando todos em ruínas, inclusive quem acredita estar ganhando. Talvez por isso eu tenha demorado a perceber que o que eu estava fazendo não era raiva, era estratégia. O primeiro passo foi aceitar uma verdade desconfortável. Eu não podia agir movida por emoção. Não agora. Qualquer erro poderia colocar tudo a perder, inclusive a segurança do Pedro. Então, eu fiz o que sempre fiz bem na vida. Transformei um problema pessoal em um projeto silencioso. Contratei uma advogada especializada em direito de família e patrimônio. Discreta, experiente, mulher. Alguém que já tinha visto homens perderem tudo por acharem que eram mais inteligentes do que realmente eram. Não contei toda a história de uma vez. Fui entregando as informações aos poucos, observando as reações, medindo riscos. Ela confirmou o que eu já suspeitava no Brasil. A lei não protege quem trai mente e tenta manipular patrimônio, mas também não perdoa precipitação. Tudo precisava ser feito com cuidado dentro das regras, sem abrir brechas. Começamos pelo básico: mapear bens. Imóveis, contas conjuntas, investimentos, empresas, seguro de vida. Cada item foi colocado em uma planilha. Frio. Objetivo. Sem espaço para nostalgia. Aquela casa onde eu tinha criado meu filho agora era apenas um ativo. Um ativo que não poderia continuar sob controle de alguém que planejava nos apagar. Enquanto isso, continuei coletando provas. O investigador avançava rápido. Mensagens apagadas recuperadas, registros de chamadas, reservas de hotéis feitas com dinheiro da empresa, transferências para contas ligadas à amante. Nada espalhafatoso. Tudo muito bem documentado. Não procurei a polícia. Ainda não. Provas de intenção são diferentes de provas de crime consumado. E eu não queria alertar Ricardo antes da hora. O silêncio era minha maior arma. Ele voltou ao Brasil naquele período. Descobri por um aviso automático da companhia aérea. Ligou imediatamente. Insistiu. Ameaçou. Depois pediu desculpas. Eu observava tudo à distância como quem assiste a um filme já sabendo o final. Em uma das mensagens ele escreveu: "Você está exagerando. Está colocando nosso filho em risco." Li aquela frase várias vezes. Não respondi, apenas a salvei. Foi quando eu entendi algo essencial. Ele não se via como vilão. Na cabeça dele, eu tinha me tornado um obstáculo, um detalhe inconveniente em um plano maior. E pessoas que pensam assim não mudam, apenas se adaptam. Com a orientação da advogada, iniciei a separação financeira de forma legal. Reorganizei contas, solicitei bloqueios preventivos, transferi para meu nome aquilo que já era meu por direito, mas que por comodidade sempre tinha deixado sob gestão dele. Nada ilegal, nada oculto, apenas o fim da ingenuidade. O efeito foi quase imediato. Ricardo percebeu que algo estava acontecendo quando perdeu acesso a valores que considerava garantidos. Ligou furioso, depois confuso, depois novamente calmo demais. Esse último estágio me preocupou mais do que a raiva. Homens como ele costumam se acalmar quando acreditam ter uma carta escondida. Eu não dei espaço para negociação direta. Toda a comunicação passou a ser por e-mail com cópia da advogada, profissional, fria, inevitável. Enquanto isso, eu mantinha a rotina com Pedro, escola temporária, treinos de futebol na quadra do bairro, jantares simples com a minha mãe. A vida seguia em 2 níveis: o visível tranquilo e o subterrâneo preciso. Uma noite depois que Pedro dormiu, sentei sozinha na sala e me permiti sentir algo que vinha sendo adiado: tristeza. Não pelo homem que Ricardo era agora, mas pelo que ele tinha sido. Pelo pai que Pedro achava que tinha,
pela família que eu acreditei estar protegendo. Deixei essa sensação durar alguns minutos, depois aguardei. Tristeza não pode dirigir decisões importantes. No fim daquela semana, tudo estava pronto: os documentos, as provas, as movimentações legais. Eu não tinha exposto Ricardo, não tinha gritado, não tinha me vingado no sentido clássico da palavra. Mas eu tinha feito algo muito mais eficaz. Eu tinha retirado dele o controle. E no mundo de homens como Ricardo, isso é pior do que qualquer punição pública. Ricardo percebeu que tinha perdido quando tentou acessar uma conta que sempre considerou intocável e não conseguiu. Não foi no primeiro dia, nem no segundo. Homens como ele precisam de repetição para aceitar a realidade. Tentou de novo, atualizou o aplicativo, ligou para o gerente. A resposta foi educada técnica definitiva. A movimentação exige autorização conjunta. Naquela noite ele me ligou mais de 10 vezes. Eu não atendi. Na manhã seguinte recebi um e-mail. O tom era diferente, menos agressivo, mais calculado. Fernanda, precisamos conversar como adultos. Isso está saindo do controle. Li devagar. Sorri sem humor. Controle. A palavra favorita de quem nunca aceita dividir poder. Respondi apenas uma frase orientada pela advogada. Qualquer assunto deve ser tratado por meio dos nossos representantes legais. Nada mais. A reação veio rápido. Ricardo apareceu no escritório da empresa onde eu trabalhava. Pediu para falar comigo. Foi barrado. Tentou usar o nome, o cargo, a história que tínhamos. Não funcionou. Pela primeira vez, alguém disse não a ele sem medo. A notícia se espalhou com a velocidade típica de São Paulo corporativa. Um empresário do turismo com problemas conjugais, dívidas, rumores de má gestão. Nada comprovado ainda, mas o suficiente para gerar desconforto. Investidores não gostam de instabilidade. Parceiros odeiam incerteza. A amante, até então silenciosa, começou a aparecer nas mensagens interceptadas pelo investigador. Pressionava. Queria respostas, segurança, garantias. Um filho a caminho muda tudo, principalmente quando o dinheiro começa a falhar. Ricardo tentou contato comigo novamente, desta vez um áudio longo, voz controlada demais. Você está destruindo tudo. Isso não era o combinado. Eu sempre cuidei de vocês. Apaguei sem ouvir até o fim. Dias depois, recebi a confirmação que eu esperava ele tinha sido afastado de um projeto importante, oficialmente por reestruturação. Na prática, ninguém queria associar seu nome a riscos naquele momento. Foi então que eu decidi falar. Não por fraqueza, por encerramento. Enviei um único e-mail curto e objetivo. Anexei provas. Não todas, apenas o suficiente para que ele entendesse que eu sabia de tudo. As mensagens, as movimentações financeiras, o seguro, a gravidez da outra mulher. Terminei com uma frase simples. Você não perdeu sua família porque eu fui embora. Você a perdeu quando decidiu que éramos descartáveis. A resposta veio em minutos. Pela primeira vez não havia raiva, havia pânico. Ele pediu para me ver. Implorou. Disse que tudo tinha saído do controle, que nunca teve intenção real de nos machucar, que era só uma fase ruim, uma confusão. Eu li tudo com calma, depois fechei o notebook. Algumas verdades não merecem debate. Ricardo voltou para o apartamento vazio no Morumbi. Encontrou a casa silenciosa, quadros fora do lugar, armários com espaços vazios. Aquela casa nunca tinha sido só dele e agora deixava isso claro. A família dele tomou conhecimento pouco depois, não por mim, pelos boatos, pela ausência, pela vergonha silenciosa que se instala quando algo grave acontece e ninguém quer perguntar diretamente. A mãe dele me ligou uma única vez. Chorou. Pediu explicações. Eu não dei detalhes. Apenas disse que estava protegendo meu filho. Ela entendeu. No fundo, sempre entende. A amante desapareceu pouco tempo depois. Não por amor perdido, por sobrevivência. Quando percebeu que não haveria estabilidade, que o futuro prometido era frágil, recuou.
Pessoas assim não ficam para ver o desmoronamento completo. Ricardo ficou sozinho. Não fisicamente, mas moralmente, isolado, observado, evitado. Enquanto isso, eu continuava minha vida longe do alcance dele. Pedro estava melhor, mais leve. Começava a falar da nova rotina como se sempre tivesse sido assim. Crianças têm uma capacidade assustadora de adaptação quando se sentem seguras. Uma tarde, enquanto caminhávamos perto da praia, Pedro segurou minha mão e disse: "O papai não manda mais na gente, né?" Eu parei, me abaixei para ficar na altura dele. Não respondi, ele não manda. Pedro sorriu, um sorriso pequeno, mas inteiro. Naquele momento eu soube que tinha feito a escolha certa. Ricardo tentou uma última cartada semanas depois, um pedido formal de reconciliação mediado por terceiros. Falou em terapia em reconstrução em família, palavras bonitas, tardias, vazias. Recusei. Não com ódio, com clareza. Porque o que ele chamava de erro, eu chamava de decisão. E decisões têm consequências. Ele achou que poderia me apagar em silêncio. Descobriu tarde demais que eu sabia como desaparecer e reaparecer nos lugares certos, com as provas certas no tempo exato. E isso custou a ele tudo aquilo que realmente valorizava: reputação, controle e a narrativa da própria vida. Mudar de cidade não foi uma fuga, foi uma escolha. Depois de meses vivendo entre caixas reuniões remotas e noites em que eu ainda acordava alerta, decidi que São Paulo não era mais o lugar onde eu queria reconstruir minha vida. Não havia ódio ali, havia memória demais, e eu precisava de espaço para criar algo novo, sem a sombra constante do que quase nos destruiu. Escolhi Florianópolis depois de uma viagem curta, quase técnica. Cidade organizada, boa qualidade de vida, escolas sérias, crianças na rua, adultos menos tensos. Um lugar onde ninguém me conhecia como a esposa de alguém, apenas como Fernanda. Aluguei um apartamento simples perto do mar, mas sem vista privilegiada. Eu não precisava de cenário bonito, precisava de rotina estável. Pedro começou em uma escola nova poucas semanas depois. No primeiro dia, segurou minha mão por mais tempo do que o normal antes de entrar. Depois soltou. Não olhou para trás. Aquilo me emocionou mais do que qualquer pedido de desculpas que Ricardo tivesse feito. Minha carreira continuou, talvez até melhor. Trabalhar remotamente me deu uma liberdade que eu nunca tinha experimentado. Eu acordava cedo, levava Pedro à escola, trabalhava com foco, buscava meu filho no fim da tarde. À noite, jantávamos juntos. Coisa simples, coisa sólida. Pedro entrou em um projeto de futebol infantil. Nada competitivo, apenas crianças correndo atrás de uma bola, rindo e errando. Ver meu filho ali sujo de areia feliz me dava uma sensação de vitória silenciosa. Era isso. Era por isso. De vez em quando alguém perguntava do pai. Eu respondia com neutralidade. Ele mora em outra cidade. Não mentia, não explicava. Crianças não precisam carregar histórias que não conseguem processar. Ricardo tentou contato mais algumas vezes, sempre por intermediários, sempre com o mesmo discurso: arrependimento, reconstrução família. Eu mantive a decisão que tinha tomado meses antes. Não por vingança, por coerência. Eu não precisava puni-lo mais. A vida já estava fazendo isso. Soube por terceiros que ele tinha vendido parte do que possuía, que tentava se manter relevante em um mercado que agora o olhava com desconfiança, que a solidão tinha chegado silenciosa, como costuma acontecer com quem acredita que controle é amor. Não senti prazer com isso, senti confirmação. Às vezes à noite, quando a casa estava quieta, eu pensava na mulher que eu tinha sido. Naquela versão de mim que confundiu estabilidade com segurança, que achou que planejamento financeiro bastava para proteger uma família. Eu não a julgava. Ela fez o melhor que pôde, com as informações que tinha. Mas eu não era mais ela. Pedro também mudou. Ficou mais atento, mais verbal. Perguntava menos sobre o passado e mais sobre o futuro. Um dia me disse que queria ser engenheiro, no outro jogador de futebol, depois os dois. Eu sorria.
Ele estava voltando a sonhar sem medo. Em um sábado comum, enquanto fazíamos compras no mercado, ele me olhou sério e disse: "Mãe, você é forte?" Não respondi na hora. Engoli em seco. Força para mim nunca tinha sido algo que eu buscasse reconhecimento. Era apenas o que precisava ser feito. "Eu aprendi", respondi. Ele assentiu satisfeito. Eu também aprendi algo essencial naquele processo todo. Vingança não precisa ser barulhenta para ser eficaz. Ela não precisa destruir tudo ao redor. Às vezes, ela se manifesta como distância, silêncio e a decisão firme de não voltar atrás. Eu não ganhei uma nova vida perfeita. Ganhei algo mais valioso: autonomia, a capacidade de escolher sem medo, de proteger meu filho sem pedir permissão, de existir sem ser um obstáculo no plano de alguém. E isso para mim era mais do que suficiente. Alguns anos se passaram desde aquele dia no aeroporto. O tempo fez o que sempre faz quando não é interrompido pelo medo, colocou as coisas no lugar. Ricardo tentou me procurar mais algumas vezes no início. Mensagens longas, e-mails cuidadosos, pedidos de conversa para encerrar em paz. Eu li alguns, ignorei outros, não respondi a nenhum. Não porque eu estivesse presa ao passado, mas porque não havia mais nada a esclarecer. O que precisava ser dito já tinha sido provado. Soube por conhecidos em comum que ele estava diferente, mais velho, mais cansado. A empresa não se recuperou totalmente. Ele continuava trabalhando claro, mas longe do brilho que gostava de ostentar. A solidão, disseram, tinha se tornado rotina. Não senti pena, nem prazer. Apenas aceitei como consequência. Eu nunca o odiei. Isso pode parecer estranho para quem escuta minha história esperando explosões de raiva. Mas o que eu senti foi algo mais frio e definitivo: desligamento. Quando alguém decide que você e seu filho são descartáveis, esse alguém deixa de ocupar espaço emocional. Some. Minha vida seguiu. Pedro cresceu em Florianópolis como se sempre tivesse sido dali. Amigos novos, escola estável, futebol 2 vezes por semana. Um menino seguro. Observador como sempre foi, mas agora sem aquela tensão silenciosa nos ombros. Ele não fala muito sobre o pai. Às vezes pergunta algo pontual. Eu respondo com verdade, sem veneno. Isso é importante. Crianças não precisam herdar rancores que não são delas. Quanto a mim, eu me tornei uma mulher mais simples. Não no sentido de menor, mas de mais direta. Trabalho, casa, meu filho, poucas amizades reais. Aprendi a confiar de novo, não cegamente, mas com consciência. Conheci pessoas novas. Algumas ficaram, outras passaram. Não tive pressa. Em um jantar discreto, alguém uma vez me perguntou se eu me arrependia de não ter confrontado Ricardo cara a cara, de não ter gritado, de não ter feito escândalo. Eu respondi com calma. Eu não precisava provar nada. Eu precisava sair inteira. E isso resume tudo. A maior vingança não foi tirar dinheiro, reputação ou status. Foi viver bem. Foi proteger meu filho. Foi não permitir que o plano de outro homem definisse o final da minha história. Hoje, quando lembro daquele sussurro no aeroporto, sinto um arrepio breve. Não de medo, de respeito. Meu filho salvou nossas vidas sem saber, e eu honrei aquilo da única forma possível, não voltando atrás. Se você está ouvindo essa história e sente que algo na sua vida não está certo, confie nesse incômodo silencioso. Ele costuma ser o primeiro sinal de que algo precisa mudar. Não ignore. Não racionalize demais. Às vezes, sair é o ato mais corajoso que existe. E se você está nos ouvindo de Portugal ou de qualquer país da União Europeia, saiba que histórias como a minha não têm fronteiras. O medo à traição e a força de recomeçar existem em qualquer lugar, mas a escolha de viver com dignidade também. Se essa história tocou você, de alguma forma deixe um comentário. Compartilhe com alguém que talvez precise ouvir isso hoje. E se quiser acompanhar mais relatos reais de mulheres que escolheram a própria liberdade, inscreva-se no canal. Obrigada por me escutar. Obrigada por ficar até aqui.